Vale a pena comprar um caminhãozinho para começar nas entregas? Verdades que ninguém te conta. Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas para você que pensa em entrar de cabeça na área do transporte de cargas. Será que realmente vale a pena você comprar o seu caminhãozinho e botar nas entregas? Acompanha comigo que hoje eu vou falar sobre os dois lados da moeda e no final ainda vai ter um bônus onde eu vou ensinar o passo a passo para você fazer um cadastro em uma dessas plataformas de e-commerce. Meu nome é Gregory Gomes, sou especialista em transporte urbano de cargas com mais de 15 anos de experiência e mais de 1000 motoristas treinados. Então você pode ter certeza que esse canal aqui, o papo vai ser reto e direto, beleza? E essa aqui é a pegada. Então já se inscreve, deixa seu like e vamos embora para cima. Acompanha comigo, Gregory Gomes, transporte de cargas. Galera, nos últimos anos, o transporte urbano de cargas explodiu de uma maneira consideravelmente fora do gibi. Então, você que de alguma maneira possui uma inclinação para essa área, sabe? Você que por um acaso não se especializou em alguma outra área, você que por um acaso está num trabalho onde você tem uma baixa remuneração, você que por acaso tem um trabalho onde ocupa o seu tempo inteiro, você fica 2 horas para ir no trânsito, chega no trabalho, trabalha 8 horas e depois volta para casa. Você que está desempregado e que possui um carro de passeio, você que está insatisfeito. Essa mensagem aqui é basicamente para que qualquer pessoa consiga, de alguma maneira, entrar para essa área. Como nós falamos, explodiu há algum tempo e o e-commerce ele traz uma grande oportunidade para que as pessoas consigam, de alguma maneira, monetizar, trazendo uma certa liberdade para que você consiga, de alguma maneira, entrar para essa área, seja lá com seu carro de passeio, seja lá com seu caminhãozinho, seja lá com a sua moto, seja lá com a sua Fiorino e rompam a barreira, prosperem, cresçam, monetizem. Vale a pena lembrar, galera, que esse mercado ele está lotado de oportunidades, mas podemos deixar aqui uma coisa clara, da mesma maneira que está lotado de oportunidades, também está lotado de armadilhas e você precisa buscar conhecimento para não cair nessas armadilhas fajutas que existem por aí, como golpe, até mesmo com a falta de preparação para poder entrar nessa área do e-commerce. Porque é relação, só para vocês terem uma noção, essas empresas, né, que solicitam a contratação de você para começar nas entregas, como Mercado Livre, Shopee, Amazon, essas empresas elas trabalham com indicadores de performance. Ou seja, você precisa performar para poder atingir um nível grande dentro da instituição, tendo aí, com toda certeza, mais volumetria. O que significa isso, galera? Volumetria é você ter uma quantidade de rotas para você entregar, para você ter trabalho, sabe? Ter uma recorrência. O cara que tem uma performance boa, com toda certeza, ele vai ser colocado para realizar as entregas todos os dias. E eu vou falar para vocês as vantagens e as desvantagens de você ter um caminhão próprio. Por exemplo, esse é um caminhãozinho 2014. Nós temos também um caminhão 0 km. Isso vai depender muito da sua capacidade financeira para adquirir um veículo desse. Tem muita gente que vai criar uma série de objeções para poder adquirir um veículo desse, certo? A primeira objeção é: nossa, eu vou pagar tantos juros. Galera, como eu falei para vocês, aqui o papo é reto e direto. Nós vivemos num país onde a arrecadação do país é em cima dos seus impostos. E hoje, nesse exato momento que estamos falando, dia 4 de agosto, a taxa Selic está 15%. Então, o financiamento para adquirir um veículo desse, com toda certeza, vai estar com a taxa de juro mais alto. Você pode sim fazer várias análises, né, em relação à aquisição, de repente vender um carro, de repente fazer um consórcio ou algo desse tipo, para poder reduzir essa margem e você conseguir adquirir. Mas, olhando para uma outra perspectiva, existem pessoas também que têm a capacidade, né, devido aí ao seu histórico financeiro de vida, o nome limpo, adquirir um carro desse sem entrada, certo? E como eu falei, existem pessoas que vão se limitar a isso, mas a mensagem aqui é para você, de alguma maneira, ter um outro ponto de vista para poder analisar. E a primeira vantagem é que você vai ser o dono do seu próprio negócio. Esse caminhão aqui vai ser a sua empresa, então você precisa cuidar dessa empresa, você precisa se dedicar para que
a continuidade, a engrenagem continue girando, certo? Então assim, galera, você tendo mais tempo de qualidade, você tendo possibilidade de faturamento muito maior do que uma média da CLT, por que eu falo isso, galera? Para quem não sabe, esse tipo de caminhão é o veículo urbano de cargas. Veículo urbano de cargas são veículos que possuem aí o comprimento no máximo 6,2 e de largura no máximo 2 e alguma coisa. Então, galera, são veículos que têm a facilidade e a agilidade e a permissão para poder rodar em cidades, sabe? Em áreas urbanas. E esse veículo, ele se enquadra no veículo urbano de cargas. Nós faremos alguns outros vídeos falando, né, sobre as atualizações do mercado. Mas, por exemplo, o Mercado Livre hoje, ele existe aí uma limitação sobre a capacidade de cubagem desses veículos. Então, por exemplo, esse veículo já não entra mais no Mercado Livre, certo? Em outros vídeos falaremos sobre a questão das exigências que as empresas fazem em relação a ano e tudo mais. Aqui o que a gente está falando é sobre a capacidade de armazenagem, que é o baú, ou seja, a cubagem. Então já existe um padrão, né, para o e-commerce. A Shopee, ela também está vindo com essa mesma diretriz em relação a você ter um baú maior, mas ela é muito mais tolerante do que o Mercado Livre. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês ali um caminhão onde possui uma capacidade de cargas maior, ou seja, uma cubagem maior do que esse aqui. Esse aqui me falhou a memória agora. Um Lifanzinho 2014, mas mesmo assim tem um baú grande. E agora eu vou mostrar para vocês um EFA. Nós temos um parceiro, dois parceiros, para que você consiga adquirir esse carro 0 km, que é a Investcar, e temos o parceiro onde você pode alugar esse veículo também, que é a Move Frota, sempre com baú padrão do e-commerce, certo? 2 metros de altura, eu tenho 1,95 m, então esse baú aqui ele já atende a necessidade exigida pelas instituições de e-commerce, certo? Ó, vou mostrar para vocês rapidinho aqui como que é dentro. Carrinho 0 km é outra coisa. E a outra vantagem que você tem aqui é a sua capacidade de carga, sabe? Você pode realizar fretes de mudança, aproveitar outras plataformas para poder cadastrar o seu veículo. Mas por que, Gregor, que você sempre fala sobre esse fato em relação à média de ganhos da CLT comparado ao transporte de cargas? Galera, para vocês terem noção, para você adquirir um veículo desse aqui, quando você adquirir um desse, ou seja, um daquele, um veículo urbano de cargas, você vai precisar abrir um MEI caminhoneiro, certo? Por que MEI caminhoneiro? Porque o MEI tradicional, o teto anual dele, que é os seus 81 mil, ultrapassa. A média de ganhos desse veículo aqui está em torno de 10 mil reais mensais, trabalhando agregado. Ah, Gregory, mas você só está falando de agregado? Hoje o nosso vídeo será sobre as entregas, então nós vamos falar sobre as entregas. E para você trabalhar nas entregas, automaticamente você estará agregado. Nós teremos aí para frente outros vídeos falando sobre o trabalho esporádico e como que você pode explorar isso. Como eu falei para vocês, são diversas oportunidades que vocês têm também, né? Aqui tem um Kiazinho Bongo também, que é um excelente carro, mas ó, aquele EFAzinho ali, rapaz, esse carro veio para mudar e a gente vai ter um videozinho legal falando sobre isso. Agora já que vamos falar sobre vantagens agora já que estamos falando sobre vantagens e desvantagens, né? Eu não digo que isso é uma desvantagem, isso é a parte do processo. Galera, vocês não vão me ouvir reclamando sobre nada. Processo é processo, porra, se eu tenho que fazer, eu vou fazer e é isso. E vão meter marcha, porque eu não aguento mais trabalhar, não aguento mais o momento de vida que eu tô passando, o trabalho que eu tenho, ou se eu tenho trabalho, se eu não tenho, enfim, não importa o que você está passando. O que importa é você decidir realmente se você quer entrar ou não. Porque não existe plano B. O plano B é fazer com que o plano A funcione. Não é uma múltipla escolha, é mono escolha, só tem uma escolha. A decisão faz com que você dê essa continuidade. Então, para mim, não é desvantagem. Mas vamos lá. Manutenção, por exemplo.
O Kia Bongo, se você adquirir um veículozinho desse seminovo, ele tem uma margem de manutenção acima da média, certo? Então é um carrinho que tem uma manutençãozinha. Mas comparando o Kia Bongo, por exemplo, é um carro onde a manutenção dele é alta. Comparado ao valor de faturamento que você recebe, está dentro da margem, certo? Então a manutenção preventiva vai fazer com que você reduza as possibilidades de problemas. E o que você tem que fazer? Se prevenir sempre, se antecipar sempre, certo? E uma outra situação que pode ser colocada aí como desvantagem, mas eu não vejo como desvantagem, como nós falamos aí anteriormente. Galera, você de alguma maneira vai ter que investir num carrinho desse. Existem várias opções. Por exemplo, esse carrinho aqui é um Lifan 2014, é um veículo urbano de cargas menor. Há 6 meses atrás ele ainda estava liberado no Mercado Livre, não está mais, como eu falei, devido às suas capacidades de armazenagem, ou seja, baú pequeno. Mas é um carro que está em torno aí de 30 mil reais, 35 mil reais. Então, você investindo num carro desse, você está numa categoria acima da Fiorino. Para o e-commerce, essa categoria ela estava como um veículo urbano de cargas. Então ela recebia como Kia Bongo, como um EFAzinho daquele ali. Só que para o transporte de carga de uma maneira geral, ele está na mesma categoria da van, sabe, da Kombi. Mas por que isso? Galera, vamos lá. Capacidade de cargas é uma coisa, capacidade de armazenagem é outra, certo? Então para as empresas de e-commerce você não precisa levar tanto peso. E para as transportadoras, você tem que atender o que o seu carro permite atender. Se um carro desse aí tem a tara de 900 quilos ou 1000 quilos, você vai colocar a capacidade permitida. Mesma coisa que a Bongo, ele tem lá seus 1.600 quilos de tara. Ah, Gregory, eu vou botar os 1.600 quilos? Não, porque o baú conta. Galera, para quem não sabe, a tara do veículo, sabe, que vem de fábrica, a capacidade de cargas é no chassi. Então se você colocar um baú, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui na prática. Se você colocar um baúzinho, aqui ó, um baú desse deve estar pesando uns 500 quilos. E se vocês analisarem, ele tem toda uma estrutura de ferro, que só essa estrutura aqui, desse lado e do outro lado, deve pesar uns 100 quilos, certo? Então vamos botar aqui, isso aqui pesa uns 500 quilos, já diminui. Bota mais um ajudante e um motorista, 100 kg cada um, então já dá uns 700 quilos, mais o combustível, uns 800 quilos. Então o ideal desse carro aqui carregar no máximo é 1000 quilos, tem gente que bota mais, aí é de cada um fazer essa escolha, obviamente que vai danificar o carro. Mas você como profissional, que sabe, que tem conhecimento, você não vai permitir que isso aconteça, certo? Então o investimento de um carro desse aqui está em torno de 95 mil, 100 mil. E o EFAzinho também está nessa faixa, certo? Então assim, para mim não é desvantagem. Você vai investir numa situação onde você de alguma maneira possa mudar a sua realidade, ter um faturamento maior. Tem muita gente que compra sem entrada, mas por que você fala isso, Gregory? Galera, eu tenho uma empresa que se chama Semog Frotas. E a minha empresa vende caminhões já com trabalho. Eu não sou uma agência de caminhões. Eu sou um consultor de transporte, certo? Eu vendo caminhão e agrego valor no que eu estou vendendo. Mas como assim? Vamos dizer que você queira comprar um caminhão. Eu vou comprar um caminhão, eu faço todo o processo que a minha empresa proporciona, como financiamento, direcionamento para o trabalho. Agrego é só no Rio de Janeiro? Não, nível nacional. E coloco você dentro do trabalho, né? Passando toda a parte da documentação, tudo direitinho, e você inicia lá. Então, galera, existem esses dois lados da moeda que vocês precisam analisar, sabe? Se realmente é uma desvantagem. Ao meu ver, é o processo, e o processo precisa ser seguido. Você precisa dar continuidade, independente, pô. A limitação para acontecer algo na vida de vocês, quem coloca são vocês mesmos. Então é mudança de mentalidade que vai fazer com que você dê esse passo e enxergue, né, as possíveis dificuldades ou desvantagens como parte do processo. Beleza? Então essa é a mentalidade e vamos embora. Mas Gregory, qual é o perfil de pessoa para comprar um caminhão? Galera, você pode ter habilitação ou não pode ter habilitação? Você pode dirigir ou você pode botar alguém para dirigir? Não importa.
Se você quer empreender para a área do transporte de cargas, a primeira coisa que você precisa ter é conhecimento para você dar um passo seguro.
fazendo com que as pessoas consigam empreender com seu carro de passeio ou com seu utilitário, enfim, nessa área do transporte urbano de cargas. E a coisa está mais clara do que nunca, galera. Aproveite a oportunidade de empreender, de mudar, mas precisa de muita coragem. E agora a pergunta que fica é a mesma do início. Será que realmente vale a pena? Galera, eu vou deixar aqui para vocês, baseado em dados, baseado em estatísticas, que realmente vale a pena você entrar para essa área, que realmente vale a pena você investir, que realmente vale a pena você dar o passo, seja lá, com seu carro de passeio, mas com toda certeza, com um veículozinho urbano de cargas, pode ser tanto um EFAzinho antigo ou algo desse tipo, um Kia Bongo, ou até mesmo o novo EFA, para poder fazer com que a direção, o rumo da sua jornada seja transformado. Porque você alcançar um nível de faturamento que tem a média de ganhos de 10 mil reais, com toda certeza é muito mais além do que a média da população brasileira. A média que a população brasileira recebe. Ah, Gregor, mas e os gastos? Ah, vamos dizer que você gaste 1.000 reais ou 2.000 reais de combustível, 3.000 reais de prestação, pague mais 1.500 de ajudante. Olha isso, cara. Lembrando que você está pagando a prestação de um carro que vai ser teu. Em relação à prestação, eu vou falar uma coisa para vocês. Você, quando entra para uma prestação de um veículo que vai se tornar um ativo na sua vida, você não está comprando o carro. Porque se você tivesse dinheiro, você compraria à vista. Então o que você compra? Você compra o dinheiro do banco. Certo? O dinheiro do banco, ele tem os juros. E é esses juros que é repassado para você, né? À toa que quando você financia o carro, você inclui o gravame, você tem que vincular o seu carro, obviamente, né? Ele fica alienado. Aí quando você acaba de pagar, você tem o carro quitado e no seu nome. Então, galera, a reflexão que fica aqui é a seguinte: analise o seu momento de vida, analise as suas possibilidades, analise o mercado, busque conhecimento e mude a sua realidade. E uma coisa eu falo para vocês: o transporte de cargas, ele realmente muda vidas, direciona pessoas e fazem com que uma nova jornada possa realmente trilhar altos ganhos. E essa que é a pegada, vamos embora para cima.